Pergunta tu. Ok, pode começar. Oi, boa tarde, pessoal. Vamos primeiro testar o som e o vídeo. Vocês estão nos enxergando e nos ouvindo bem? Se alguém puder responder, ok, perfeito. Pessoal, boa tarde. É uma satisfação estar falando com vocês, especialmente sobre a LGPD. Meu nome é Luiz Felipe Barros, eu sou o diretor jurídico da Russell. Essa é a Vitória Bernardi, ela é a coordenadora da área de digital da empresa e a pessoa que está tocando essa matéria de LGPD aqui nos projetos em campo. Boa tarde. Eu vou apresentar um pouco a empresa, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a LGPD em si, e a Vitória assume daí uma questão mais assertiva em relação às agências de saúde, que a lei é bem interessante. Nós somos da Russell. A Russell é uma empresa britânica. Nosso slide não está passando. Só aqui. Um minuto que estamos com problema técnico aqui no slide. Não está passando. Eu vou abrir novamente, só um minuto. Realmente não. Então, enquanto a Vitória tenta resolver o slide, a questão do slide, para vocês poderem ver a apresentação, eu vou falando um pouquinho. A Russell é uma empresa internacional com sede em Londres, com padrões de qualidade internacional de empresas de grande porte. Ela está presente em todos os continentes do mundo e no Brasil a gente está presente nas principais capitais, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre. Isso nos favorece bastante na hora de prestar o serviço, porque a gente consegue atender todo o Brasil, diferente de muitas outras empresas que não têm essa amplitude territorial. Vamos conversar um pouquinho sobre a LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio justamente para criar uma nova cultura na gente, um novo conceito. A gente está muito acostumado a pensar que os dados são dos outros, quando, na verdade, a LGPD traz a cultura de que o dado é da pessoa. E isso é muito difícil para nós entender. Mudança de cultura, não é só no Brasil, é em qualquer país do mundo, ele causa uma certa aflição. Porque a gente está acostumado, inclusive, em qualquer recepção de edifício, dar os nossos dados. E partindo da concepção que o dado é de quem toma, quando, na verdade, o dado é da pessoa. Então, essa concepção ela tem que ser alterada dentro da empresa ou dentro das empresas de saúde, passando a entender e tendo isso por um mantra de que o dado é da pessoa, é do titular, não é da empresa. O dado não é da empresa. É difícil mudar isso? É difícil. Vai demorar para mudar isso? Vai demorar para mudar isso. No entanto, essa lei chegou para ficar e ela não vai ser derrogada ou prorrogada, como muitos falam. Vários motivos nos levam a crer nessa situação. Primeiro, já existe uma emenda constitucional aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, que vai ser levada à votação em 2 turnos, aprovada transformando a proteção de dados como um direito fundamental. Quem acompanha sabe, isso foi semana passada, então eu acredito que até o ano que vem o direito à proteção de dados, aos dados, ele vai se transformar num direito fundamental e constitucional. Por outro lado, o Brasil almeja entrar na OCDE e, ao mesmo tempo, tem fechado o acordo com o Mercosul, do Mercosul com a União Europeia. Logo, não há motivos que nos levem a crer que, por questões políticas e econômicas, o Brasil regrediria nessa situação de proteção de dados. Então, o que muitos esperam acerca de ser prorrogada a legislação e entrar em vigor posteriormente, nós não acreditamos que vai acontecer. Até porque, quando a gente fala em dados, existe muita transferência internacional. Falando em área de saúde, é normal se consultar médicos de outros países e para determinadas consultas ou exames, e realmente, para que se possa fazer isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem lá as vinculações e as questões de que permite isso ou não permite. Mas, sem ela, fica muito vago e até acredito que vai haver uma dificuldade, porque a GPDF já está em pleno funcionamento na Europa e, assim como na nossa lei GPD, ela exige reciprocidade na proteção de dados, ou seja, para tu trocar dados para outro país deve haver uma reciprocidade legal, deve existir uma legislação sobre isso.
Portanto, eu não creio que ela vá ser prorrogada. Vamos dar início, então. Como é que está o nosso slide para passar? Tu conseguiste? Não, aqui não está realmente entrando a nossa apresentação. Acho que nós vamos falando sobre o assunto, nós já conhecemos bastante também, vamos nos guiando pelo que a gente está acostumado. Acho que primeiro vamos dar uma ideia inicial para quem não tem muita noção do que é essa lei, só sabe que surgiu uma lei do nada, que a gente não estava preparado. Para quem que precisa fazer esse cuidado, quem que tem que implementar, estar em conformidade hoje? Tu quer responder para nós? Eu respondo. Eu acho que a gente então faz uma espécie de bate-papo e aí a gente vai, através do nosso empirismo, das perguntas que nos são feitas e até dos trabalhos que a gente tem executado, conseguindo resolver alguma dúvida de vocês diante desse imprevisto que foi não abrir o arquivo. Antes de mais nada, a gente vê mas muito mesmo nessa área de saúde se falar sobre os dados que devem ser protegidos, e aí vem 90% da TI falar em dados eletrônicos, enfim. Pessoal, você tem que ter muito claro uma coisa: os dados eletrônicos devem ser protegidos. No entanto, os dados físicos também devem ser protegidos. Se fala em prontuário eletrônico, a proteção, mecanismos de proteção, mas e o prontuário físico, que ainda existe em alguns hospitais? Como é que fica essa proteção? Esses dados que estão ali, depois a gente vai tratar como dados sensíveis, ultra, mega protegidos pela lei por questões de saúde, e depois a gente vai de uma seara mais quais são os dados, quando proteger, quando não proteger, eles estão contidos no prontuário. Mas eu digo mais para vocês: algum exame físico impresso pelo cliente que deixa na recepção, aquele dado não pode ser vazado até o médico, até aquele exame chegar no médico? Pode. Então, os dados físicos, nós temos entendido que eles, hoje, por a questão da LGPD remeter muito à questão de tecnologia, eles estão muito prejudicados. E as pessoas não estão se atentando que lá no artigo 1º da lei fala, inclusive os dados físicos das pessoas naturais. Ou seja, inclusive, não há uma disparidade entre dados eletrônicos e dados físicos. Os dados eletrônicos devem ser protegidos? Sim. Os dados físicos devem ser protegidos? Sim. Só que a grande diferença é que, geralmente, os dados eletrônicos já existe uma proteção da TI muito forte, com políticas de tecnologia da informação, enquanto os dados físicos não possuem essa relevância, porque as pessoas nem sempre se dão conta que aqueles dados, aqueles exames, aquelas situações que transitam dentro de um hospital, de uma clínica, seja médico, odontológica, até um exame de sangue ou alguma coisa nesse sentido, que contenham os dados relevantes, porque o tipo sanguíneo é um dado sensível, muitas vezes não são protegidos. Ou ficam largados num arquivo acessível a todo mundo, ou simplesmente são largados na recepção e o paciente não retorna de volta e ele pode ser vazado. Existe uma grave crise se um exame vazar? Talvez não. O problema é, num arquivo, quantos exames ficam ali? Quantos dados tem plausível de qualquer um acessar e tomar esse exame? Logo, eu me preocuparia muito com os dados físicos, porque os dados físicos, geralmente, também, quando a gente fala em proteção, seja de hospitais, de clínicas, você tem um RH. Geralmente, os dados do RH, ainda hoje, são todos físicos, e ninguém se preocupa com isso. A lei não tem distinção entre os dados das pessoas naturais, clientes, com os dados das pessoas naturais que prestam serviços para a empresa. Ambos devem ser protegidos. Então, a partir de agora, e a gente não vê falar, e eu confesso para vocês que têm assistido bastante palestra, bastante curso, tenho acompanhado bastante o pessoal da área de saúde, eu não vejo ninguém falar sobre os dados físicos. Isso muito me preocupa, porque se os dados eletrônicos podem ser corrompidos por um hacker, e não é se vão ser, é quando vão ser, porque não existe uma proteção máxima quando a gente fala em área eletrônica, os dados físicos estão muito relegados em qualquer instituição. E os dados físicos que contêm informações essenciais, muitas vezes tem crença, religião, que eu pessoalmente, daí lá na frente a gente vai tratar, eu não sei para qual finalidade, se pergunta qual a crença, qual a religião, qual a cor de pele, numa questão de RH, muitas vezes, um exemplo, tem que ser tratado e tem que aprofundar essa questão. Bom, ponto 1 superado.
Os dados físicos devem ser tratados identicamente aos dados eletrônicos. E nós estamos falando que os dados físicos e os dados eletrônicos. Mas o que são os dados que devem ser protegidos? Qual a definição que a lei dá para esses dados? Para não ser tão maçante. Vamos trocando, vamos transformar isso numa conversa. Assim, a lei ela define 2 tipos de dados prioritários. Assim. Tem a questão dos dados pessoais, que são aqueles dados de pessoa identificada ou identificável. Ou seja, pode ser o nome, o CPF da pessoa, tu sabe exatamente quem ela é, ou podem ser dados que não necessariamente de cara tu saiba quem ela é, mas tu consegue, com o tempo ali, pensando um pouquinho, definir. Por exemplo, uma mulher de 30 anos no 7º andar. Se só existe uma mulher com essa idade naquele andar, tu sabe quem ela é. Então, isso é um dado pessoal também, mesmo que tu não saiba exatamente o nome da pessoa no momento. Porque a lei ela também fala em anonimizar o dado, ou seja, tornar aquele dado, às vezes para fins de pesquisa, para fins de estatística, tu quer aquele dado, mas tu tem que tornar ele anonimizado de forma que tu não consiga identificar a pessoa. Aí tudo bem. Se tu não consegue identificar a pessoa, não tem problema. Mas agora, se tu consegue, ele é um dado pessoal que deve ser protegido. Também, e aí é uma parte muito sensível para agências de saúde, para vocês, que é a questão do dado sensível. A lei, ela define quais são esses dados. Tem uma lista enorme, mas que inclui questões de saúde, questão sexual, questão de raça, credo, etnia, como o Luiz comentou agora há pouco, e tudo isso ele tem que ter uma proteção maior ainda. A lei também traz um ponto que vale ressaltar, uma proteção ainda maior quando envolve menores de idade, que é um caso que muitos de vocês vão ter, aquele caso de tratar uma criança, atender a criança. Nesse caso, a gente tem uma proteção enorme em cima, então tem que ser muito cuidado na forma de proteger esse dado para que ele não vaze. O que mais? Eu acho que no momento que a gente falou que a lei não seria prorrogada, é uma dúvida que muitos têm, porque eu tenho certeza que essa pergunta vai vir, então eu vou antecipar. Existe uma PL, projeto de lei, para fazer a prorrogação da entrada em vigor da LGPD, que é dia 16 de agosto do ano que vem. Esse projeto de lei foi uma pena que a gente não tem o slide aqui, porque estava tudo escrito, e para vocês também poderem consultar. Esse projeto de lei, que eu não me recordo o nome agora, ele é de autoria do senador deputado Carlos Bezerra, que foi governador do Mato Grosso, candidato pelo MDB, propondo a prorrogação por 2 anos por 2 motivos. Primeiro, que as empresas não teriam tempo de fazer o ajuste. E segundo, daria tempo da autoridade nacional poder se estruturar de uma forma melhor e regulamentar. Esse estudo, essa proposição de prorrogação, ele foi feito com base num estudo onde foram investigadas 173 empresas com faturamento acima de 2 bilhões, empresas grandes. O resultado desse estudo foi 17% dessas empresas possuíam um programa de compliance, de integridade de dados. 24 empresas, 24% dessas empresas possuíam, já tinham tratado sobre a LGPD, conheciam, e a grande maioria nem tinha escutado falar em LGPD. Logo, ele concluiu, através desse estudo, um estudo feito numa empresa global. Só ele vai ter que... Não desliguei. Olha. Eu não desliguei, eu apertei. Ela falou que ia se desligar se eu tocasse no controle. E daí eu apertei aqui no volume, olha. E daí ela fez isso. Olha, gente, se vocês estão nos ouvindo, a gente não está ouvindo ninguém, vendo ninguém. Então a gente acha que vocês caíram. Já me avisaram aqui que não caiu. Nós estamos no ar. Nós só não estamos... Ótimo. Então vamos seguir com mais essas coisas de internet, vocês vejam bem. Por isso que os dados devem ser protegidos. Então, com base nesse estudo,
se concluiu que 17% das empresas elas possuíam um programa de integridade de dados, de blindagem dos dados, ou estavam na iminência de concluí-lo. 24% já tinham ouvido falar em proteção de dados, e a grande maioria não tinha. Com base nisso, então, foi determinado, foi feito um projeto de lei, não sei se assodadamente, ou Brasil, estilo Estatuto do Desarmamento, que anos a fio ficou sendo prorrogado o início dele, então todo ano saía uma MP para que as pessoas pudessem registrar suas armas posteriormente, ou não. Então, assim, existe sim um projeto de lei sobre a prorrogação da lei. Nós não acreditamos que ele vá vingar, porque a questão político-econômica é muito superior a isso. Voltamos, então, a gente consegue visualizar. Estamos ouvindo, Ok, certo. Então, na nossa concepção, mais esse motivo, esse projeto de lei, ele não vai vingar, ele não tem como, não me parece que politicamente seja favorável ao país tu prorrogar e dar mais transparência de insegurança jurídica maior do que já existe no Brasil. Portanto, aqueles que se questionam se a lei será prorrogada e porque existiu uma PL para a prorrogação, eu apresento mais um motivo de que não acredito na prorrogação, até porque a PL foi baseada sobre um estudo pequeno de uma empresa considerável, Global Links, agora não me lembro o nome dela. No entanto, ela tem uma amostragem muito pequena de empresas. Embora a gente saiba que no Brasil ninguém está pronto ainda para a questão da LGPD, poucas empresas olhando, poucas empresas analisando, muitas pessoas espiando, fazendo orçamento, se programando para o ano que vem, e outros muito confiantes de que a lei não vingará. O que eu acho, honestamente, um equívoco, porque a lei, ela veio, ela existe, e se ela não for implementada, vão existir grandes problemas de acordos políticos e econômicos com outras nações, especialmente da União Europeia, onde o acordo está fechado, mas ele ainda não foi internalizado no ordenamento jurídico brasileiro. Então, fazendo esse adendo aí, podemos passar a Vitória. Não, e assim, até que comentou que no Brasil as empresas não estão preparadas, realmente não estão. Conversando com algumas empresas, nós temos uma amostragem de que elas não têm, a maioria não tem nenhum início de proteção. Isso é bem preocupante, até independente da lei. Mas na Europa também, que já tem há muito tempo, apesar de já ser uma cultura deles a proteção, tanto é que a nossa LGPD dela foi criada em cima da GDPR, que é a lei da Europa, e a exigência para o ingresso na OCDE. Mesmo na Europa, algumas empresas também não estão por dentro. Eu queria chamar a atenção para um caso que é uma das maiores multas da GDPR, que é para um hospital de Portugal. Ele foi multado em 400 mil euros, porque o que aconteceu lá nesse hospital? Eles tinham no hospital 296 médicos, profissionais médicos eram quase 300, mas o sistema deles, para acessar o sistema, eles tinham uma gestão de perfil, e na gestão de perfil existiam quase 1.000 médicos. Ou seja, eram médicos fictícios, qualquer profissional que trabalhava no hospital recebia no sistema um perfil de médico. Assim, a ideia deles, o que eu imagino, era facilitar para todo mundo. Qualquer um podia acessar qualquer informação, assim não precisava pedir ajuda para ninguém, não precisava pedir informações para o médico, estava ali todas as informações que o médico teria acesso, qualquer outro profissional também tem. Então, eles perceberam isso, a autoridade que fiscaliza na Europa percebeu essa discrepância nos números e multou o hospital em uma das maiores multas que já teve, de 400 mil euros. Porque imagina qualquer profissional, até da área administrativa, talvez tendo acesso a exames, a dados ultra sigilosos, imagina. A gente, foi uma pena não conseguir apresentar. Eu vou encaminhar. Não vai faltar
espaço para isso, talvez a gente faça outros webinars, dependendo da... E no final desse eu encaminho para todos. Né, da gente conversar, mas realmente essa questão, hoje em dia, com a proteção, com a mudança de cultura, de que o dado é do titular e que não é mais da empresa, que não depende muito do consentimento e da especificidade. A questão é, vai ter que segmentar os dados, vai ter que ter um motivo para tu ter aquele dado e para que aquela pessoa possa acessar aquele dado. Qual o motivo do pessoal da recepção acessar um dado que é referente a uma consulta? Não tem. Como é que hoje... Aqui já não é assim, tudo bem, mas em muitos lugares, haja visto, inclusive um hospital português, é assim. Vou pegar um gancho aqui, já que a gente está mais numa conversa, propriamente numa apresentação, para falar sobre a autoridade nacional, que foi quem aplicou essa sanção lá na Europa, foi a autoridade nacional deles, e aqui vai ser a nossa. O que a gente percebe? A lei fala muito em regulamentar. Existem muitas passagens da lei, se você for revisitar ela, que fala sobre regulamentar. Compete à autoridade nacional regulamentar. A área de saúde, por já ser uma área regulada pela ANS, me parece que ela tem muitas coisas que já são complementares à própria LGPD. Exemplo, a empresa de saúde, vamos jogar assim de forma lato sensu, é obrigada a ficar com prontuário por 20 anos. Ok? E a lei fala em eliminar os dados que não utiliza mais, salvo, e daí ela vem em algumas exceções. Eu vi que existem algumas divergências sobre se mantém o prontuário ou não. Se mantém o prontuário, não tenha dúvidas. Por quê? Porque é uma obrigação legal. Quando não se trata os dados? Quando dá proteção? Quando deve ter a proteção? Quando a lei exigir. O exercício regular de um direito é uma exceção à regra. Então, no exercício regular de um direito, você vai ficar com as guias de FGTS por 30 anos, você vai ficar com prontuário por 20 anos. Por quê? Porque, acima disso, ele tem um objetivo, ele tem uma especificidade, que é manter o histórico daquele paciente. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o que se ouve falar hoje sobre a LGPD. Muitas pessoas nem sabem que a LGPD é um programa de integridade e de governança. Muitas pessoas nem sabem. Então, assim, o que eu vejo para vocês da área de saúde é, dependendo muito de regulamentações da autoridade nacional, muito. Infelizmente, a autoridade nacional, hoje, ela já deveria estar criada e não está. Ela é formada por uma diretoria, por um conselho diretor, onde vai ter o presidente, vice-presidente, ouvidor. São 5 pessoas que serão nomeadas pela Casa Civil, ainda não foram, e mais um conselho consultivo, que é o Conselho da Autoridade Nacional, formado por 23 pessoas, onde a gente tem 5 indicados. 4 advogados, militantes na área do governo, o currículo deles é interessante, né? E um membro do Conselho Nacional, do Ministério Público, promotor bem linha dura, bem linha grossa, que atuava que já aplicava penalidades mais ou menos nessa área, utilizando o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet. Importante relevar que muitas vezes a lei repassa que a penalidade não está na própria LGPD, mas está lá no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor ou provavelmente no Marco Civil da Internet. Então, por isso é muita cautela nessa hora quando a gente fala em entidades de saúde, porque muita coisa ainda tem que ser regulamentada pela autoridade nacional. Claro que você não vai deixar para fazer o seu programa de integridade no último dia, porque um programa de integridade, de construção, ele demora muito tempo. Ele não vai ser... Hoje a gente tem uma ideia de 3 a 6 meses, a grosso modo. Assim, eu nunca vi um programa de integridade terminando em 3 meses, mas também nunca nós passamos de 6 meses. E daí vocês já... Eu vou tentar levar a conversa para outro patamar. A gente vê muita gente falando, o que é o dado sensível, tem que ter o consentimento, tem que ter especificidade. Nós vamos falar sobre isso. Mas o que as pessoas não falam e que ninguém entende o que é? Como é que é um programa de proteção de dados? Vocês já pararam para perguntar para quem está te vendendo o que é um programa de integridade de dados? Não existe a fórmula mágica do bolo. Não está descrito na lei como você deve fazer um programa de integridade. Não está dito ali, olha, você tem que ter isso e daí os seus dados estão protegidos. Você tem que ter X e os seus dados serão protegidos. Portanto, é bom sempre explicar o que é um programa de integridade. Outra coisa,
não existe selo e certificação de proteção de dados. Se alguma empresa sentar e oferecer uma certificação, ela pode ser a certificação pessoal daquela empresa, mas ela não é uma certificação válida. Porque como é que funciona a certificação? Uma empresa é acreditada por um órgão nacional. Vide Inmetro. Inmetro acredita em empresas, então, e elas conseguem certificar que aquela outra empresa, então, ela tem lá os requisitos necessários. Se não existe autoridade nacional, como é que vai existir uma empresa acreditada por quem, se a autoridade nacional não existe, certificando que você tem um programa de integridade? Essas certificações que hoje a gente vê falar, isso aí é fake, essa é a palavra correta, e serve somente para poder passar uma fumaça de que o serviço estaria correto e perfeito e valorizar aquela prestação daquele serviço. Mas assim, ó, não existe, a lei não traz a fórmula mágica do bolo e nós entendemos, a partir já de uma concepção vinda do direito comparado da GPDR, que um programa de integridade de dados que vai blindar a sua empresa para que nem os dados eletrônicos e nem os dados físicos fujam, ele se estrutura em 3 pilares. Mapeamento de processos, jurídico, TI. Eu vou explicar para vocês. Por que mapear processos? Onde é que o dado foge? No nascimento, no percurso dele dentro da empresa e no seu exterminamento. Como a TI vai proteger um dado se ela não sabe onde aquele dado transita na empresa? Como você vai ter as políticas de proteção de dados, políticas de proteção de TI, políticas do DP e RH, que são políticas específicas para as proteções de dados, se você não sabe onde aquele dado nasce, onde aquele dado transita e onde aquele dado é exterminado? Portanto, nós entendemos que 50% de um trabalho de integridade, de proteção de dados, que vai resultar em políticas, porque nada mais é do que políticas, que você vai determinar os processos dentro da sua empresa para que não exista o vazamento, e aí a TI somente vai conseguir agir no momento que ela sabe onde esses dados estão e por onde eles passaram. 50% de um programa de integridade vai estar no mapeamento dos dados, desde o nascimento até a exterminação e saber por onde ele transitou. 25% está no jurídico. Por quê? Porque o jurídico vai ter que revisar os contratos, vai ter que revisar as cláusulas. É necessário que os seus terceirizados eles tenham um programa de integridade também desses dados. E 25% da TI, porque depois de mapear os gaps, as fragilidades, a TI vai lá naqueles dados eletrônicos, veja bem o que eu estou falando, eletrônicos, e vai agir. Isso é um programa de integridade. Tá? Fora isso, pode ter alguma nuance de alguém entender, não, eu acho que é 60% do processo. Agora, se não mapear o processo, não entrar com a TI, não entrar com o jurídico, você não vai ter um programa de blindagem da sua empresa. Não tem a fórmula mágica sobre isso, de como eu vou proteger os meus dados. Se você não sabe onde ele nasce, onde ele termina, por onde ele transita, como é que você vai proteger os seus dados? Então, eu gostaria de fazer essa ressalva para vocês sobre como executar, mas ao mesmo tempo eu deixo para as perguntas depois o que é necessário. Vitória, tu quer falar um pouco agora mais sobre a lei, sobre o tratamento, o que é tratamento, o que é dados? Que eu acho que eu queria entender, na verdade, o que o pessoal, qual é o conhecimento de vocês, entendeu? Se nós temos que nos aprofundar muito nos conceitos. Eu vi aqui que o Marcos de Assis fez uma pergunta a respeito de imprensa. Que a imprensa sempre pede informações de pacientes, normalmente envolvidos em acidente. A lei proibirá esse tipo de informação, né, a liberação. O que eu entendo sobre isso? Primeiro, é importante a gente ressaltar que existe uma exceção da proteção para fins jornalísticos, mas tem que se ponderar nesse caso, porque não é em qualquer situação que tu pode liberar um dado como esse. Inclusive, eu tentei buscar aqui, depois eu encaminho para todo mundo junto com a apresentação. Existe um caso que aconteceu recentemente na Europa, que a GDPR trouxe problemas em questões de saúde. Foi um acidente no qual os hospitais não podiam divulgar as informações. E os familiares das pessoas acidentadas não estavam localizando os seus
seus entes por esse motivo. Porque, assim, não, a minha resposta, de forma inicial, seria que não se poderia dispor dessa informação nem para fins jornalísticos, porque é uma questão pessoal, teria que ter ou um consentimento do titular, ou se o titular não estiver apto para dar esse consentimento, eu entendo que a função do hospital é fazer essa proteção enquanto ele não consegue se manifestar. Tanto é que na Europa seguiram isso muito à risca, que gerou até problemas, porque entre os hospitais e entre os órgãos do governo, eles não conseguiam divulgar aonde estavam os acidentados para a família localizar. Eu acho que a autoridade nacional vai, com o tempo, criar uma normativa, passar alguma orientação quanto a isso, porque pode até prejudicar, como nesse caso, que foi a primeira vez que aconteceu isso, eles se viram maus lá em tentar regular o que fazer com isso. Acredito que lá também eles estão criando agora alguma orientação, porque vai ter que se alterar isso. Casos de acidente, eu entendo que tem que hoje se tem que proteger, mas a autoridade vai criar uma regra para se publicar, mas com finalidades específicas. Porque a gente entra numa questão inicial da lei, que a lei ela traz princípios. Qualquer atitude que o controlador vai tomar na hora de tomar essa decisão, ele tem que levar em consideração os princípios. O princípio inicial, quando não se sabe, quando não se tem específico o que deve ser feito, a primeira coisa que tu tem que pensar é se cumpre uma finalidade justa. Por que tu tá com aquele dado? Por que tu quer repassar aquele dado? Tu tens uma justificativa para isso? Por exemplo, na ponderação dos princípios ali, para o bem de vida do paciente, acredito que vai prevalecer fazer a publicação dessa informação. Agora, e daí volta aquele assunto que a gente comentou, um exemplo. O RH da empresa pedir a religião do profissional. Existe uma finalidade para pedir essa informação? Por que tu quer essa informação? Isso é uma pergunta que a gente tem que sempre se fazer. Entre clientes nossos já aconteceu na prática de nós sugerirmos, olha, a partir de agora sugiro que vocês não peçam mais essa informação, porque nós não conseguimos encontrar uma finalidade justa, um motivo pelo qual vocês estão coletando essa informação. Então, a autoridade nacional, quando ela pedir um relatório para a empresa, ela vai esperar por isso. Quais os dados que a empresa coleta e qual a finalidade. Mesmo assim, mesmo tendo uma finalidade, vai ter que ter um motivo e uma autorização, seja através do consentimento, seja para, como já se comentou, o cumprimento de uma norma legal. Existem justificativas, formas de se coletar os dados, e existem exceções a essas formas. Tudo isso vai ter que ser analisado muito caso a caso, tá? Vamos ver. Esses programas policiais terão problema para sobreviver. Pois é, eles vai ter que vazar algum dado para eles terem as informações. Olha, eu espero que eles tenham problema e não seja por parte de vocês que eles consigam um abastecimento. Porque a questão depois de descoberto onde vazou, mesmo vocês tendo um programa de integridade, a multa vem, né? Existe já um projeto de lei para gradação dessa penalidade? Existe. Hoje tem gradação? Não tem gradação, mas vai existir. Só que uma penalidade vai vir. Vazou, descobriram que é de vocês? Pode ter certeza. Então, voltamos àquelas fichas físicas. Chega o paciente na ambulância, lá está o nome dele, porque pegaram a identificação dele, CPF, tudo isso vaza para a imprensa. E aquele acidente causa um prejuízo na vida da pessoa, ou aquele dado ali, só simplesmente aquele dado ser vazado já, sem autorização dele, sem o consentimento dele, tá? Por parte de vocês. Uma coisa é fins jornalísticos, a exceção da lei. Eu sei, fins jornalísticos é a exceção da lei. Só que daí a imprensa vai atrás desses dados, não pode vazar de vocês. E já me parece que isso é uma coisa que hoje eu deveria ter em mente, assim, que não deveria vazar. O paciente entrou, se ele não autorizou, ou se ele está inconsciente para autorizar, não é vocês que vão passar o nome dele, que ele sofreu um acidente, que está em estado grave ou não. Olha, se a família autorizar isso ainda assim a gente discute, tá?
Ali tem outra pergunta, questão, Alexandra ou Alexandra, portal de vendas online. Portal de vendas, tu fala loja? Porque isso me lembrou também um outro que vai ter problema para sobreviver, que é esse pessoal que vende lista de contato, que vem, às vezes, que nem aposentadoria, tu fica sabendo que tu te aposentou porque te ligam oferecendo empréstimo. Esse pessoal também. A questão de vendas online, eu não vejo problema. Se a empresa captar os dados necessários para a entrega do produto, nome, endereço, CPF, para depois emitir a nota, porque a nota existe, são critérios legais. E lá embaixo, olha, para que tu vai ficar com esses dados? Eu vou ficar com esses dados depois, por algum motivo. Coloca o consentimento da pessoa, né? Embora a gente está fugindo um pouquinho do tema, porque o nosso tema é empresa de saúde. Dando exemplo. Mas não vejo problema quanto a isso. A LGPD ela não vem para inviabilizar nenhuma empresa nem outra. Ela vem só para dizer, pessoal, muda a chave, vira o disco. Os dados são do titular. Os dados são meus, os dados não são teus. E a gente tem que ter em mente isso e respeitar, porque a gente criou uma cultura, não é só no Brasil, em qualquer país, de que os dados são de qualquer um. Quem solicitou, então a gente chega numa recepção, num edifício, o cara te pega o teu CPF, teu nome, anota, e beleza, e tu dá, porque tu quer pegar aquele cartão para entrar. Tu vai ter direito, e isso aí, para qualquer, inclusive para a empresa de saúde, vocês vão ter que criar um canal para que o titular do dados questione vocês se aquele dado está arquivado, e vocês vão ter que explicar para ele por que aquele dado está arquivado com vocês e qual o motivo dele estar arquivado. Porque se não tiver um justo motivo dele estar arquivado, e se incluir nas exceções da lei, você vai ter, ele tem direito de peticionar para vocês e fazer a requisição. E vou mais, se vocês não fizerem a exclusão, ele pode ir no PROCON fazer esse pedido. Está escrito na lei, ele pode ir aos órgãos de proteção ao crédito, ao consumidor, fazer esse pedido. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E não é um campinho, vocês vão ter que criar um campo, ou perto da ouvidoria de vocês, onde ele possa solicitar. É um campo grande, claro, objetivo, que o encarregado vai ser o responsável por ele, para que as pessoas, os titulares do dado, possam questionar se existem dados ali, que vocês estejam com eles, qual o motivo que vocês estão com eles. Inclusive, ele pode pedir a exclusão desses dados, ou a transferência deles para outro. Eu ia comentar, acho que nós podemos entrar em 2 tópicos. Pela tua resposta, eu lembrei, nós temos que falar sobre a questão dos direitos que os titulares ganharam com essa lei e sobre o encarregado, que nós não tratamos ainda em detalhes. Primeiro que os direitos são muitos. A lei traz para o titular, ele empodera o titular. Ele pode a qualquer momento entrar em contato com a empresa e pedir o que a empresa tem sobre ele, se a qualidade dos dados é correta, se a informação está correta. Ele pode pedir a qualquer momento a exclusão dos dados. E nesse caso, por exemplo, se é um termo de consentimento que ele forneceu para a empresa, vocês têm que excluir ali na hora, o mais rápido possível, a lei define, em tempo justo. Então, por isso que é importante fazer esse mapeamento dos dados, esse diagnóstico dentro da empresa, para saber aonde que o dado se encontra, para quando for necessário excluir ele por pedido do titular, vocês façam isso o mais rápido possível, porque senão a autoridade vai estar em cima controlando. Claro, existem casos que não se precisa excluir. Isso no começo eu via muita confusão. Mas se o titular pedir a qualquer momento, e o que eu faço se eu estou usando, se eu preciso desse dado? Existem exceções. Isso tem que ser analisado caso a caso, por isso que se entende a finalidade da coleta. Se vocês coletaram aquele dado e existe uma finalidade de cumprimento de norma legal, por exemplo, é uma exceção. O titular pode até pedir para excluir, mas nesse caso vocês vão só informar que não podem e o motivo. A lei ela exige, um dos princípios também é a clareza, a transparência. Então tudo tem que ser muito simples. Quando se fala nesse termo de consentimento, é importante chamar atenção para o fato de que não é aquele termo que nós assinávamos antes na internet, que rolava páginas e páginas e páginas em letra miúda e no final botava aceito sem ler. A lei ela pede que seja fácil, seja qualquer um leia e já identifique o que está sendo coletado, por qual motivo. Se vocês estão repassando esse dado para outra pessoa, para outra empresa, para um terceiro, no caso, tem que estar ali toda a informação. O titular tem que ter total noção do que se está fazendo com o dado dele.
Além disso, vamos falar sobre o encarregado. Porque o que acontece? Como que o titular vai entrar em contato com a empresa? Como que ele vai pedir, ele vai exercer esse direito dele? É através do encarregado. O encarregado, muitos estão chamando de DPO, que é o nome na Europa, né, que a GDPR dá, e é um profissional novo no mercado. É complicado falar do DPO hoje, porque assim, é um profissional que se tu for contratar, não tem muito. As pessoas, principalmente advogados ou da TI, estão se formando muitos DPOs no momento. Ele tem que ter um conhecimento muito multidisciplinar, então vai ser um profissional caro se for pegar no mercado hoje para contratar. O que eu tenho visto? O movimento mais natural das empresas é selecionar um profissional já interno para acumular essa função, geralmente da TI ou do jurídico, e no caso, seja o que for, ele vai ter que aprender os outros. Se é do jurídico, ele vai ter que aprender TI e processos. Se é da TI, vai ter que aprender jurídico e processos. Ele tem que saber um pouco de tudo. E ele vai ser o porta-voz da empresa perante os clientes e perante a autoridade nacional. Ele vai ser o representante nesse sentido de proteção de dados. Então, como foi falado, ele tem que estar fácil de identificar no site. A pessoa tem que entrar no site ali, no Fale Conosco, ou ouvidoria, e tem que estar ali o nome, o contato do encarregado. Não pode ser ou tu vai ligar, não pode ser uma ligação para um robô, uma coisa automática. Tudo isso a lei exige, as empresas vão ter que decidir o que vão fazer, porque agosto de 2020 eu entendo que vão começar a cobrar já. E aquela coisa, o cliente de vocês, ele aprende a lei até antes que o mercado. Ele é o primeiro a aprender a lei. Lá na Europa, existe um órgão similar ao nosso PROCON. A quantidade absurda, o aumento que houve de reclamações ali no PROCON deles, dos clientes tendo conhecimento da GDPR, foi enorme, foi um crescimento muito significativo. E aqui a gente sabe que vai acontecer igual. O nosso cliente já está por dentro da lei e ele vai reclamar, ele vai pedir pelos direitos dele, porque assim, nós temos que entender também que a lei ela define uma multa, uma sanção, uma advertência, tem autoridade nacional para isso. Mas, ao mesmo tempo, se um cliente se sentir lesado, ele também pode entrar na justiça, como pessoa física, entrar na justiça cobrando por esse dano. Então, um vazamento considerável, vocês podem ser multados tanto pela autoridade nacional, como ter diversas ações no JEC ou juizado especial, de dano moral, enfim, ou conforme o dano que acontecer. Então, é uma multa grande, 2%, até 2% do faturamento da empresa, com limite de 50 milhões, mas que pode se abrir num leque de diversas outras ações judiciais também. Então, esse valor é hoje imensurável, na verdade. Com certeza, o pessoal do plano de saúde, da saúde, ele está muito vulnerável, porque existe troca com as operadoras, existe troca com os laboratórios, existem trocas, reciprocidade de trocas de dados, que antigamente era mais uma questão comercial do que propriamente de proteção de dados. Acredito que hoje, né, a gente está vendo a evolução da TI e tal, muitas trocas já são feitas de forma eletrônica, mas ainda existem, né, documentos que chegam físicos, muitas vezes pelas mãos dos próprios pacientes. Então, o pessoal vai ter que ter cuidado na questão de consentimento, vai ter que ter cuidado na seleção dos dados que vão ficar. Olha, é necessário ficar com esse exame do cliente de forma física? Não, não é. O cliente veio buscar, não veio. Define na política o descarte daquele exame. Então, vai ter que sentar com a alta direção, vai ter que sentar com os envolvidos das áreas, vão ter que conversar, ver onde são os gaps de risco, ver quais são os dados que são necessários ficar, ver quais são aqueles dados que são necessários ficar e necessitam de consentimento, porque tem dados que não necessitam de consentimento. Então, quando a gente fala numa questão de proteção de dados, a gente fala uma questão muito ampla, muito paliativa de cada um, de como vai resolver aquilo ou não, né? Todo mundo sabe falar sobre dados sensíveis, todo mundo sabe falar sobre proteção, todo mundo sabe falar sobre exceção. E tanto é que vocês viram que a gente nem buscou esse caminho da cátedra, de ensinar o que é o tratamento de dados, qual o dado sensível, qual a exceção,
Porque isso todo mundo já sabe, todo mundo já ouviu falar. Agora, nunca ninguém ouviu falar como é que é um programa, o que protege, como é que é a blindagem. Tem muita gente... E olha, não, eu posso dizer assim, tem o Thales que colocou, tem gente da TI também. Tem gente, o pessoal da TI, muitas vezes ele pensa que é só por ele que vai passar. Não, pessoal, tirem essa responsabilidade das costas de vocês. Um programa de integridade não é TI pura. Não é TI pura. E a gente vê milhões de artigos dizendo, daí a TI vai lá e age, a TI vai lá e age depois de mapeado. A TI não vai lá e age antes. Então, temos que ter esse cuidado quanto ao programa de proteção de dados. A gente falta 10 minutos para a gente encerrar o webinar. Com certeza, a gente abre agora para perguntas e vamos começar a responder para que possa dar continuação, até porque a gente não se torna repetitivos. O Márcio... a dor do próprio. Exato. Tem uma pergunta em azul ali. Pois é, tem uma pergunta bem grande. Tem uma pergunta bem grande aqui, vamos tentar responder. Quando o beneficiário procura um prestador de serviço para realizar um exame, por exemplo, o plano de saúde é o meio pelo qual ele pagará para aquele procedimento. Troca comercial. É uma relação difusa do ponto de vista do cliente, pois ele procura certos prestadores de acordo com a cobertura do plano. Porém, sua finalidade é a realização do procedimento, qual cabe ao prestador. Tendo em vista essas considerações, quem seria o controlador e o operador dos dados do cliente nessa situação? Considerando que uma guia seja perdida em um secretário no laboratório, quem seria responsabilizado pela LGPD? Vamos de trás para frente. Responsabilizado é aquela pessoa que perde o documento que vaza ele. Se a clínica vazou, a clínica é a responsável. E existe uma exceção nos tratamentos de dados, justamente por conta dos planos de saúde. Então, está lá na lei que essa troca de informação entre entidades de saúde e planos de saúde, que eles chamam de agências suplementares, é permitida. Não há problema quanto a isso. A questão é que ambos têm que ter um programa de integridade para que aquele dado não vaze. Se aquele dado vazar, vai responder o vazador. Não tenho dúvida. Tá. Mas não é a secretária, no caso. Tem dúvida se ela pergunta nesse sentido. Quando você fala o controlador, sim, vai responder o responsável por aqueles dados. Geralmente a pessoa jurídica responde, salvo se provar que é culpa exclusiva do controlador. Então, a tua pergunta é grande, porém a gente consegue dividir ela e fracionar. Existe a possibilidade de uma responsabilização solidária? Existe. Tá, existe. Se aquela empresa que vazou lá a clínica não tinha um programa de proteção de dados e não foi tomado cuidado, e aí você está tendo uma relação com alguém que não tem esse determinado cuidado. Logo, poderá haver uma responsabilização. Agora, a questão intimamente comercial entre plano de saúde e troca de dados para poder pagar como você utilizou o plano de saúde, acessar a clínica para fazer o pagamento, isso a lei excepciona. Tá, isso está lá na lei exceção. Eu colei ali para que eles tenham acesso e eu ressalto que depois, no final, nós vamos mandar o material, o PowerPoint da apresentação para todos vocês também, onde tem isso destacado também, essa informação. Mas eu acho importante para essa resposta também falar da questão da solidariedade da lei, que a lei cria essa solidariedade entre todas as empresas que estão nessa cadeia. O que a lei entende? O titular do dado ele é a pessoa vulnerável nessa relação. Então, na dúvida, existindo uma cadeia de empresas, existe a solidariedade. Todos paga um da cadeia e depois se busca comprovar quem foi realmente ali, uma análise de culpado, e o culpado então vai ressarcir os outros. Enfim, vai ser uma questão bem burocrática, bem demorada, uma coisa que o ideal é tentar não chegar nesse ponto. Mas por isso que, assim, na nossa execução do serviço, o que a gente busca? Conversar com os prestadores de serviços do nosso cliente, às vezes notificar, pedindo qual é a situação da empresa de vocês. Vocês estão se adequando à LGPD? Porque vai ser uma escolha que a empresa vai ter que tomar. Às vezes, vai se ter que rescindir o contrato com um prestador de serviço ali para um fornecedor e contratar outro que está de acordo, porque o risco é grande. Se vaza num, tu paga junto, vale a pena correr esse risco, às vezes, contratar aquela empresa? Alguns casos vale a pena. A empresa vai ter que analisar, ela tem que ter apetite ao risco também. Alguns casos, olha, só aquele fornecedor tem o que eu preciso, eu vou correr esse risco. Ok, pode-se correr o risco, mas consciente,
de que existe a solidariedade entre todos. E o que se faz também? Aí a TI vem muito forte para nos ajudar, porque depois, para ter um ressarcimento de uma multa, para conseguir comprovar que não foi o hospital, não foi a agência de saúde, não foi o nosso cliente que vazou, nós usamos soluções de TI para isso. Uma análise dos logs, entender em que momento que aquele dado saiu daquela empresa, tudo isso é feito para criar evidências perante a autoridade nacional e mitigar essa multa e, às vezes, até depois substanciar ali a ação judicial face ao terceiro que vazou realmente. O que é mais? Vamos ver aqui. O que nós temos de pergunta? Essa a gente mesmo. Todos são ligados. Qual a incidência de vazamento desses dados? Há números a respeito? Sim, temos muitos dados a respeito disso, muitas estatísticas, e tem aquela máxima, né? Ou tu vazou ou tu vai vazar. E quem já vazou vai vazar de novo. É o que a segurança da informação diz. É muito comum. É muito comum, eu não tenho como te dar um dado exato agora, mas depois eu passo junto com a apresentação também o que nós já temos de estatística nesse sentido, principalmente na Europa, porque no Brasil recém estamos começando, mas é bem comum que vaze e a empresa só nota muitos meses depois, inclusive, do vazamento. Isso é um grande problema que se demora para perceber o vazamento. Eu vou passar para vocês. Acho que continua, vamos ver outro. Essa questão de ter números, né? O Brasil ele vai conseguir ter números assertivos no momento que tiver uma autoridade nacional controlando vazamento, controlando essas situações. Enquanto não tiver, a gente vai beber sempre na fonte do direito comparado, sempre do que está acontecendo na Europa. A Europa, ela consegue quantificar e creiam vocês ou não, as empresas que mais vazam são as médias e as pequenas. As empresas grandes, elas têm mais exposição quando elas acabam vazando. Mas as que são mais demandadas junto à autoridade nacional europeia são as médias e as pequenas. Porque realmente é aquele que hoje quando você fala em LGPD, você fala em custo. Você fala em custo. Ninguém pensa que isso pode ser uma forma de tornar um atrativo comercial, tipo, olha, trabalha com a minha clínica médica, aqui a gente protege os dados. Então eu consigo fazer uma propaganda sobre isso. E ninguém pensa que pode ser uma forma de concorrência comercial. Tipo, olha, tu vai contratar ele, mas ele não tem a proteção de dados, eu tenho. E se vocês duvidam, tem muitas empresas já utilizando da LGPD como uma forma de distinção dela no mercado, no ponto de melhorar ou a imagem dela perante os clientes, ou de forma de fomentar a contratação com ela, porque ela protege os dados. A gente tem uma visão muito equivocada. Assim, eu, como empresa, eu, como do conselho, muitas vezes a gente se para a pensar se a proteção de dados acaba engessando a empresa, ou mesmo porque tu vai ter que ter um programa de governança. Governança a gente sabe que engessa um pouquinho, né? Porque todos vão ter que seguir. Mas, ao mesmo tempo, a gente não se dá conta que um vazamento abala a reputação e a marca, pesando tanto sobre a imagem da empresa, que é o bem intangível mais valioso hoje, que muitas vezes a gente não consegue se reerguer, dependendo do dado que é vazado e dependendo da profundidade que esse vazamento ganha na sociedade. Então, a melhor remédio é a precaução. Não adianta vazar e depois tentarem se reerguer, porque depois do vazamento tá lançado na mídia, a marca, de qualquer sorte, ela está afetada. Independente se era correto a notícia ou não, a imagem, a marca, ela foi afetada. E para construir é bem difícil botar um tijolo sobre o outro. Mas destruir é muito fácil. É só tirar um tijolinho de baixo que rui tudo. Então, essa máxima da engenharia vale para qualquer situação. Construir uma marca leva anos. Destruir uma marca leva uma notícia. Então, proteger os dados hoje é a melhor solução para que não se perca valor no futuro. Para que essa marca, que é o bem intangível mais valioso, não sofra nenhum abalo quando ocorrerem hipóteses, né, de possibilidades de vazamento dos dados. São 15 horas, a gente se programou para as 15 horas. Eu
nós vamos responder se tem mais alguma pergunta, senão a gente vai dar para encerrado. Tem mais alguma pergunta? Só um minuto. Aqui, eu encaminhei para eles também, só para te mostrar, um link de um site, para a gente ter uma noção. Aqui no Brasil já funciona esse site, tu coloca ali o teu dado e ele verifica o teu e-mail, ele verifica se o teu e-mail já vazou, aonde que vazou, quantas vezes vazou. No geral, assim, todos que eu testei vazaram, o meu particular vazou muitas vezes, fico preocupada. É bem legal vocês darem uma olhadinha ali. Além disso, eu estou colocando o meu e-mail para contato. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, independente de ser nosso cliente ou não ser nosso cliente. É legal para a gente entender quais são as dores de vocês, até para prestar um serviço melhor para os nossos clientes da área. Enriquece muito ter essa troca, essa conversa com vocês. Então, assim, querem fazer algum apontamento, qualquer dúvida, qualquer questão ali, entre em contato comigo, que nós seguimos conversando. Vamos ver se temos questão de cooperativa aqui, caso de operadora de plano de saúde, onde o médico utiliza um sistema disponibilizado pela Unimed. No entanto, ele vaza informações. O sistema vaza, contratado pela Unimed, e é cooperado. Como se proteger nesse caso? Esse é um caso, assim, primeiro que a Unimed, por si, todas têm que estar de acordo com esse sistema, a gente tem que avaliar, né? É importante verificar que isso, o pessoal da TI que me perdoe, mas não é um cuidado que os programadores estão acostumados a ter. Antes, a ideia sempre foi, o foco do programador sempre foi fazer o sistema rodar. A programação, ali, a linguagem, nunca teve aquela privacy by design, sempre foi fazer o sistema rodar independente da segurança nele. Então, tem muitos sistemas que são hoje a válvula do escape ali da empresa. Então, tem que se analisar isso, tem que se entrar em contato e entender se esse sistema ele está de acordo. Mas eu entendo, vocês, né, são os cooperados, não têm um acesso a isso. O que acontece quando não se tem como descobrir se o sistema é bom ou não é? Vamos tentar blindar a empresa de vocês. Tentar garantir logs, entender aonde que o dado entra, onde que ele sai, em que momento que ele pode ter vazado, para tentar pelo menos blindar para provar que vazou de outra forma, que não foi dentro da empresa de vocês. Isso tudo é analisado muito caso a caso, tá? É complicado de dar uma resposta muito direta, porque teria que se conversar com vocês, entender o negócio, como é que funciona esse sistema, quem tem acesso a esse sistema, ele está na nuvem ou não, porque o sistema na nuvem tem diferencial, servidores, quem guarda tudo na nuvem, a gente tem que analisar aonde está sendo guardadas as informações. E para finalizar, existe lá na aplicação da penalidade, quando a lei fala em autoridade nacional, ela diz: quando for aplicar alguma penalidade, serão avaliados, e aí entra os requisitos de avaliação é culpa exclusiva de terceiro. Tá? Então, embora exista a questão da solidariedade investigada caso a caso, se a Unimed vazou, não foi da tua clínica, tu tens o programa de integridade, todo cuidado, na esteira do que a Vitória falou, que a doutora Vitória falou, é culpa exclusiva de terceiro. Sim, você tem que daí tu não teria a responsabilização. Agora, se chegar aí, tu não tiver na tua clínica nenhum programa de integridade, nada de blindagem de dados, tu não tem como comprovar que não vazou dali, e aí você vai responder solidariamente. Agora, se você conseguir comprovar que foi culpa exclusiva de terceiro, no caso Unimed, você não vai responder. Isso está na lei. Tem um ponto que eu acho muito importante também falar, porque nós estamos aqui desde o início falando de vazamento, isso é o que a maioria das pessoas, a preocupação maior, né? Mas a lei, ela não fala na questão do vazamento. A multa, ela não é dada se vazar o dado. A lei, ela foi criada buscando a prevenção do vazamento. Então, o que acontece? Vocês têm que criar a estrutura de TI, de jurídico, de cultura para proteger o dado, porque se a autoridade fiscalizar a empresa de vocês e verificar que vocês não tentaram se proteger, vocês podem ser multados mesmo sem um vazamento, mesmo sem nenhum dano. A autoridade ela vai buscar a proteção desse titular que é considerado vulnerável. Então,
não se protegeu, tu já vai levar uma multa por não ter cuidado disso, independente de dano, independente de vazamento. Isso é uma coisa bem complicada para lidar, assim, porque muitas empresas conversam comigo e falam: mas os nossos dados não tem problema se vazar, não é nada muito importante, temos poucos funcionários. E não quer dizer, a multa pode vir do mesmo jeito, porque se a autoridade perceber que não se está protegendo, não importa o dado que vocês têm. Óbvio, o dado vai aumentar ou diminuir a multa ali, eles vão analisar qual o risco que se estava correndo, mas a multa vai vir do mesmo jeito. Então tá bom, pessoal, a gente agradece a atenção de vocês, pede desculpa por não conseguir abrir o nosso apresentação. Eu garanto para vocês que ela estava um pouco mais organizada, né? A gente procurou falar mais sobre questões que as pessoas não tratam, que é a prática, né? A gente vê muita gente fazendo palestra e falando sempre maçantemente sobre os dados, o que é um dado sensível, o que não é um dado sensível, quais são as exceções, quais não são. Passando a lei, a gente procurou sair um pouco, falar como é que é um programa de integridade, que não tem fórmula de bolo, que não tem certificado, que não vai haver prorrogação, os motivos que não vão haver a prorrogação. Então, a gente procurou revisitar os temas que os nossos clientes sempre nos procuram, nos questionam. Mas, se vocês tiverem interesse em outro webinar, provoquem a gente, com certeza, se houver público para que se faça um novo webinar, a gente vai fazer. Conversa também, uma reunião, né? Perfeito. Se vocês quiserem conversar, trocar uma ideia, o que a gente mais tem feito hoje em dia, sentado, conversado, tentando entender a empresa e, ao mesmo tempo, ouvindo de vocês as dúvidas que vocês vão ter. Vocês podem ter certeza que o material está bem direcionado a agências de saúde, hospitais, clínicas. E vocês tenham certeza também de uma coisa, prestem atenção. Vocês, agências de saúde, eu digo hospitais, clínicas, são os envolvidos mais sensíveis nessa questão legal. Hoje, você fala em empresas, você fala em alguns conjuntos empresariais, eles não são tão afetados quanto vocês, porque a maioria trabalha com dados de pessoa jurídica, isso não é afetado pela lei. Vocês trabalham com dados de pessoas naturais e, o pior, dados sensíveis. Tá? Então, vocês são as entidades, eu vou dizer assim, não vou dizer empresa, porque tem muita instituição filantrópica, enfim, que trata isso, mais atingida pela lei. E vocês são os que mais vão demandar regulamentação da autoridade nacional. Só que isso não significa que vocês deixem o programa de integridade de vocês para depois. Pelo contrário, comecem agora e lapidem ele depois com as regulamentações da autoridade nacional e pulam eles o polimento no final, quando a autoridade nacional já estiver constituída, e aí se for dando seguimento paulatinamente à questão da LGPD. A empresa é um órgão vivo, né? Ela vai mudando ao longo do tempo de qualquer forma. No nosso serviço, nós entregamos ali o relatório no final, mas nós também treinamos o encarregado de vocês para que ele dê continuidade nisso. Conforme mude os processos, a política talvez tenha que mudar, entrou muitos funcionários novos, tem que fazer um treinamento novo, tudo isso vai ter que ser alterado ao longo do tempo. A autoridade criou uma normativa nova, tem que se incluir. Então, até nós nem chegamos na parte de como nós executamos o trabalho, que nós dividimos em alguns módulos, diagnóstico, que é entender, como a gente comentou, o mapeamento, como que o dado entra, quando que ele sai, como é que ele tramita dentro da empresa, tem a finalidade, tem algum dado que a gente tem que parar de coletar, tudo isso é analisado no diagnóstico. Depois a implementação, que é botar em prática, criar política, mudar a TI, dependendo do caso. Nós vamos apresentar para vocês as opções, sentar, né, com a direção, com o controlador, né, da empresa de vocês, para entender quais são as necessidades. Alguns riscos se vai tomar, se vai optar por não implementar no momento. Tem toda uma análise que a gente entende que uma empresa 100% segura não trabalha, é impossível. Em alguns casos que vão ser analisados juntos com o cliente, se vai optar por correr o risco. E também nós temos uma terceira etapa, que é o treinamento,
que é conversar com a alta direção da empresa para que eles entendam a lei, as sanções, é uma linguagem específica. Depois, com outra linguagem, a gente conversa com o funcionário de base, tentando direcionar para setores. Por exemplo, o RH vai ter uma orientação de boas práticas, a TI vai ter outra, nesse sentido, e com o encarregado de vocês. Nós vamos sentar com ele e dar aquele start, noções básicas, iniciais, para que ele consiga, pelo menos, saber aonde procurar informação, com quem falar. Tudo isso tem um passo a passo. Eu encaminho para vocês junto também, eu acho que o nosso passo a passo, para que eles entendam o que nós... Em síntese, nós trabalhamos com os nossos programas de integridade, produção de dados. A gente não vende tudo, porque quem sentar na frente de vocês e vender tudo é porque ele não sabe nada, eu costumo dizer. Porque tu não tem como vender um programa de integridade sem fazer um diagnóstico. Então, nós fazemos um diagnóstico, nós entendemos o que vocês já têm e o que vocês não têm, e depois a gente apresenta um relatório. Com base nesse relatório, se faz a implementação. Mas a gente só implementa o que vocês não têm. O que vocês já têm não precisa ser implementado. Logo, o custo baixa, o tempo reduz. E depois, o terceiro momento é o aculturamento de todo o organismo, sendo tanto a base quanto a alta direção. A gente traz a cultura, dá curso para proteger os dados. Porque, pessoal, não adianta ter um programa de integridade de dados se você não tiver uma cultura de fazer essa proteção de dados dentro da sua empresa. Tem que ser aplicado. Tem que aplicar, tem que trazer o pessoal da base, dar um treinamento, ele é um treinamento orientado de uma forma, tem que trazer a alta direção, dar um treinamento para a alta direção. Todo mundo tem que comprar ideia. Não adianta diagnosticar, ver o que falta, implementar e ninguém utilizar. Fica para bonito. Fica para bonito e aí você não tem evidência de imaterialidade de que protege efetivamente os dados e a autoridade nacional for para cima fazer uma auditoria, uma fiscalização, você vai cair, tá? Então, se você quiser conversar com a gente costuma fazer conversas curtas, objetivas, e a gente tenta entender o que tu precisa, e aí, a partir daí, a gente apresenta uma proposta para fazer o diagnóstico. E depois que acaba o diagnóstico, a gente faz uma proposta para fazer a implementação, porque daqui a pouco você pode implementar e você só quer que a gente faça uma assessoria. Você não quer uma consultoria, não quer que eu implemente. Você quer implementar, eu te digo, vai por aqui, vai por ali, tá certo, tá errado, com base no diagnóstico. E depois vem o treinamento. Empresas que têm um setor de compliance, de governança, não vão precisar de treinamento. O próprio controlador vai poder fazer isso. Então, ficamos à disposição de vocês. Tá certo? O nosso muito obrigado, o nosso pedido final de desculpas, e vai ser um prazer receber o e-mail de vocês e o contato para a gente conversar pessoalmente ou trocar alguma ideia sobre dúvidas que vocês tenham. Não se acanhem, não fiquem melindrosos, nos questionem, a gente é bem aberto e amável para responder dúvidas, mesmo que a gente não feche nenhum contrato, porque, como disse toda a Vitória, isso é mais uma forma da gente também crescer com as dúvidas de vocês. Um abraço a todos. E obrigado pela presença. Estamos desconectando. Pessoal. Acho que sim. Eu falei para ele que era no início de dezembro. Tu está me vendo, Richard? E está me ouvindo? Ótimo. Tá, eu vou botar o... Eu vou tentar inserir o PPT, tá? Pode ligar. Agora eu tô de sacanagem, vamos ver se vai funcionar. Agora funcionou, pessoal. Ah, meu Deus. É o Mike. Onde é que eu vou botar? Você tem que digitar. Ah, tá. @all. Tá, pode falar. Opa, pronto. Tá me ouvindo? Tira do mute. Tá me ouvindo, né? Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Não estou te ouvindo. Porque eu não sei, tá? O dispositivo tá online. Tá, peraí. Fala agora. Oi, tá ouvindo?
Agora, alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô. Peraí que eu tô aumentando aqui, tava muito baixo, desculpa, eles tinham baixado aqui. Não tem problema. Agora foi. Tá me ouvindo agora? Eu tô te ouvindo. Ah, show de bola. Não, Olha eu só. acho que vocês tinham comentado que tinha aparecido uma tela transparente, né? Ficava tipo assim, ó, o tempo inteiro. Tá. É difícil saber o que pode ter acontecido, mas existe uma forma muito simples de resolver isso, que é simplesmente fechar a transmissão e religar. Eu não sei se vai ter que recarregar a página ou reiniciar a transmissão, mas Eu qualquer... acho que eles... Eu acho que o que aconteceu foi mais ou menos isso, tá? Porque eu não sei se eu desci para ajudar, eu não sei se nesse meio tempo eles conseguiram fazer. Mas, de qualquer forma, Richard, eu já conversei com eles e eu tô te informando porque, na verdade, atrapalhou. Só o desespero inicial. Porque depois eles entenderam que ia ter que ser sem o PPT e aí funcionou até muito bem, sabe? Ficou até muito bom sem o PPT. E outra coisa que eu falei para eles é que da próxima vez eles têm a opção, eles não tinham pensado nisso, de compartilhar a tela, né? É isso que eu ia falar também como opção B. Mas, na verdade, assim, eu imagino que o que deve ter dado é um desespero também na hora, né? Que dá mesmo, né? Em qualquer ferramenta... É que eu não sei se é que eu acho que eles não reiniciaram, Richard. E por isso que daí talvez... Mas a gente tentou várias vezes fazer upload. A gente executava, tirava, fazia o upload e não ia. Mas aí eu acho que pode ser algum bug. Eu estou te informando mais para você dar uma olhadinha e de ver se você corrige esse bug. Tá. Não é algo usual que a gente tem visto, mas é importante realmente você ter me falado. Eu vou investigar. Agora, fica a dica, então. Qualquer problema que você tenha durante a transmissão, qualquer coisa, não é comum, mas se acontecer, fecha a transmissão e reinicia novamente. É 1 segundo. Você fechou, abriu, garanto que 90% dos problemas vão solucionar. Já fica... Tranquilo. Mas assim, eu sempre vou te ligar e vou te informar o que está acontecendo, tá? Lógico, eu quero que você faça isso. Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. A gente vai investigar aqui o que pode ser essa questão da tela. Não, deve ter sido de algum bugzinho. Dá uma olhadinha só para ver se não acontece de novo, tá? Tá bom. Beleza. De Beleza, resto, tudo bem? Tudo tranquilo, o som estava bom, a gente estava testando lá de cima, o som estava tranquilo. Aliás, a gente fez a versão de quinta-feira passada. Não, peraí. De segunda ou terça-feira? Segunda-feira a gente fez o interno, né? Os sócios aqui de dentro. E, fluiu. Foi fantástico. Foi fluido, assim. Mas eu estava falando pro pessoal também uma coisa, que não sei se é fato ou não, tá? Mas todas as vezes que a gente faz os webinários de manhã, ele flui perfeitamente. Isso é coincidência. Eu acho que é coincidência. Até porque de manhã tem mais gente online. Deveria ser o contrário. Deve ser o contrário, eu não estou entendendo também. Mas a gente sempre que faz de manhã, então eu já falei pro pessoal que acabou fazer de tarde, agora é só de manhã. Mas aquele último lá, pena que não aconteceu. Tinha bastante gente, né? Aquele que deu problema na internet. Mas aquilo ali foi... Aquilo não foi nem problema do sistema, nem problema da gente. Aquilo ali foi a internet do bairro que caiu, cara. Eu imaginei. E aí, mas assim, foi ridículo que foram as 2h da tarde, caiu. Uhum. Mas aí vocês vão remarcar um para janeiro, né? Acho que lá no final de janeiro vai ser remarcado, ou a gente vai fazer uma one-on-one. A gente está na dúvida. Como foi poucas, não era muita gente. Como foram poucas pessoas naquele webinário que eram importantes, eram chaves. Tá. Veio muita gente, mas só alguns eram chaves, é isso? Aí a gente quer ver se a gente faz em one-on-one. Esse aqui, por exemplo, hoje, a gente não sabe a base. Eu vou ver agora quantos deram. Mas eu acho que hoje deve ter dado mais de 30. Então, para a gente é um bom número de acessos, mas não chega aos pés do que foram os primeiros, que eram 80, 90 pessoas de acesso. Não, muito legal. Tá ótimo, meu amigo. Eu vou manter contato com você, tá bom? Tá ótimo. Qualquer dúvida aí, você pode me ligar quando tiver alguma emergência aí que a gente... A gente podia marcar isso mesmo, tá? A gente tem uma conexão mais rápida. Mas deixa eu te dizer, nos usa como base também de bode expiatório, tá? Porque a gente está usando bastante e a pretensão é fazer dela oficial. Tá? Tá bom. Fechado. Abraço. Boa tarde aí. Tchau.